Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, início de uma nova série aqui no canal, como sempre, segunda-feira começando. Deus abençoe a todos vocês que já fazem parte do canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que se inscreveu recente também no canal, né? Deus abençoe a sua vida, continua conosco, porque esse canal, com certeza, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Segunda-feira iniciando, como sempre a gente inicia aqui uma nova série, né? E o tema da nossa série dessa semana é o seguinte: visão espiritual. Isso aqui a gente precisa, exatamente. A gente precisa de visão espiritual, gente. Olhos espirituais abertos. Olhos espirituais bem abertos. Porque se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é o que o Senhor nos ensina na sua palavra. Não andeis por vista, mas andeis por fé. O que significa isso? Visão espiritual. Durante essa semana eu quero trazer aqui alguns princípios que é muito importante sobre visão espiritual. Alguns princípios que você precisa aprender, você precisa entender sobre visão espiritual. Como é que você pode alcançar a visão espiritual? Pastor, como é que eu posso alcançar? Eu vou falar para você. Pastor, quais são os inimigos da visão espiritual? Eu também vou falar para você quais são os inimigos dessa visão espiritual. Certo? Pastor, como é que eu posso desenvolver a minha visão espiritual? A gente vai falar sobre isso. E hoje eu já quero começar. A chave de hoje é o seguinte, né? O tema de hoje é o seguinte: o poder da visão espiritual. Olha só, o poder da visão espiritual. Se tem uma coisa que a gente precisa é entender o poder da visão espiritual. O que acontece, gente, quando nós estamos vivendo no poder da visão espiritual? Eu tenho 4 coisas aqui hoje para falar para você. 4 chaves que você precisa aprender sobre o poder da visão espiritual. Por isso fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje aqui, tá bom? Mas antes disso eu quero ler o texto, né? Salmo 48, versículo 1, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Olha só, gente, que palavra poderosa. O nosso Deus é grande, Ele é digno de louvor, certo? Ele está no céu, na sua cidade santa, no seu santo monte. E de lá Ele está conosco, exatamente. De lá Ele está abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, tá bom? Falar sobre visão espiritual é muito interessante. É muito interessante, né? Porque se tem uma coisa que a gente precisa é disso, gente: visão espiritual. Sabe, a visão espiritual ela vai te deixar mais sensível às coisas de Deus, à compreensão de fatos que estejam acontecendo, porque a visão espiritual ela abre o que está acontecendo no mundo espiritual. E aí você precisa entender que visão espiritual não significa só ver o mundo espiritual numa espécie de dom de visão, não é isso, certo? O dom de visão é uma coisa. Quando eu falo de visão espiritual, não estou me referindo ao dom. Eu estou me referindo a ter visão espiritual aberta. E aí essa visão espiritual aberta, certo? Ela vai ter várias frentes, exatamente. Várias frentes para você entender o que significa visão espiritual. Às vezes eu vejo muito na internet aqui, as pessoas falam sobre visão espiritual. Eles trabalham a visão espiritual como um dom. Não é isso. Dom de visão é uma coisa, visão espiritual é outra, certo? E é isso que nós vamos aprender durante essa semana aqui, um pouco mais sobre visão espiritual, certo? Como é que você pode obter, como é que você pode desenvolver, quais são os principais fundamentos, quais são os inimigos, certo? E qual é o poder da visão espiritual? O que acontece na vida de uma pessoa que tem o poder da visão espiritual? Eu quero começar hoje falando sobre isso e já quero deixar para você a primeira chave sobre o poder da visão espiritual. Quando você tem o poder dessa visão, o que acontece, pastor? Você vai desenvolver isso aqui, ó, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma
de ver as coisas. Exatamente. Você sabia que nós temos uma tendência muito grande, certo? De ver as coisas sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Exatamente. A visão espiritual, ela te leva a ter uma compreensão do mundo espiritual e você começa a ver dentro desse campo da naturalidade as coisas de uma forma diferente. Você está entendendo? Você consegue enxergar algo que na naturalidade das coisas você não enxergaria. Mas quando você tem uma visão espiritual, você consegue ver as coisas de uma nova forma. Você consegue ver de forma diferente. Certo? Eu acho muito interessante quando a gente lê na palavra de Deus, certo? Que o Senhor desceu ali no tanque de Betesda e tinha um homem que ele estava há 38 anos ali. A Bíblia diz que descia um anjo, agitava a água e aquele primeiro que descia recebia a cura. No dia que Jesus desceu naquele lugar, certo? Ele foi direto com esse homem, certo? Ele perguntou se ele queria ser curado. Qual foi a resposta dele? Ele falou, olha, mas o que acontece? Eu já estou aqui há muito tempo, porém todas as vezes que o anjo vem, certo, agita a água, desce outro antes de mim, e eu não tenho ninguém por mim aqui. Sabe, gente? Jesus disse para ele, certo, olha, toma a tua cama, levanta-te, anda e vai para a tua casa. Mas se você for observar, a pergunta que Jesus fez para ele é se ele queria ser curado. Sabe? A resposta dele ele não foi de imediato como uma resposta do cego Bartimeu, né? Ali do cego de Jericó também, né? Que estava ali, certo? Que quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Pronto, acabou, entendeu? Resposta na ponta da língua, de imediato. Por quê? Porque ele via que Jesus tinha poder, era o Filho de Deus, né? Por isso que ele gritava, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele estava vendo de uma forma diferente a pessoa de Cristo. Assim como diferenciava do que estava ali no tanque de Betesda. Jesus fez a mesma pergunta, que queres praticamente, né? Que queres que eu te faça? Tu quer ser curado? Certo? E ele não respondeu prontamente. Sabe o que significa isso, gente? Visão diferente do mundo espiritual. Certo? Visão diferente do mundo espiritual. Então veja, a visão daquele que foi curado, certo? No tanque de Betesda, e a visão espiritual do cego de Jericó. Por incrível que pareça, certo? O que estava lá no tanque de Betesda, ele era uma pessoa que ele conseguia enxergar com seus olhos naturais, não é assim? Já o cego de Jericó não conseguia enxergar com os olhos naturais, mas ele tinha uma visão espiritual. Então a questão aqui não é uma questão de olhar físico, que um tinha o outro não tinha, não é isso. É conseguir enxergar. A visão espiritual, ela consegue levar você a enxergar de uma forma diferente as coisas. Isso só o poder da visão espiritual pode, certo? Levar você a enxergar diferente as coisas. E com certeza, aprenda isso. A visão espiritual está ligada à fé. E a segunda chave que eu quero já deixar para você. O poder da visão espiritual leva você a focar em Deus. O poder de focar em Deus. Certo? Quando você desenvolve essa visão, o teu foco está em Deus. Independente da circunstância. Você pode ver isso no caso de Jó. Jó, certo? Ele continuou focando em Deus. Certo? A visão natural dele era, lógico, tudo que ele viu, a perda, certo? Os danos que aconteceu, certo? A perda da família, a perda dos bens, gente, a perda da saúde. Os olhos naturais deles estavam contemplando tudo, ele sentiu isso na pele, mas a visão espiritual dele não foi atingida, porque a Bíblia é clara que ele permaneceu íntegro, fiel, obediente. Por quê? Porque ele estava focando em Deus. Os textos nos mostram exatamente isso, certo? Como ele por várias vezes falou, né? Eu nu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, isso é visão espiritual. Isso é focar em Deus, certo? Como é que você está hoje? Você está passando por uma situação difícil?
Você está passando por uma luta, por uma tribulação? Você está focando aonde? Você está focando em Deus ou você está focando no problema? Você está vendo de uma forma diferente no sentido espiritual ou você continua enxergando da mesma forma, como se não tivesse solução? Sabe, gente, o poder da visão espiritual te leva a isso, a focar em Deus, a ver a vida de uma forma diferente. Imagina se Jó não tivesse a visão espiritual, ele ia enxergar a vida de uma forma diferente. Imagina se José não tivesse a visão espiritual, ele ia enxergar a vida como apenas um sofrimento, apenas como dor, apenas como ódio, como ira, como mágoa. José era para ser uma pessoa altamente depressiva, gente. Era para ele ter realmente desenvolvido a pior depressão que existe no meio científico. Exatamente. Certo? Mas pelo contrário, né? Muito pelo contrário, certo? Ele tinha uma visão espiritual, ele focava em Deus, ele via as coisas de uma maneira diferente. Isso que você precisa entender. A terceira chave sobre o poder da visão espiritual, certo? A pessoa, certo? Ela consegue enxergar, olha só, gente, uma estratégia de vencer as oposições. Exatamente, certo? As oposições, elas estão aí. E as oposições são exterior e interior. As oposições estão aí na sua frente. As oposições estão dentro de você. As oposições estão no mundo aqui fora, certo? Quantas oposições têm se levantado contra a sua vida, certo? Mas quem tem visão espiritual, ele consegue ter uma estratégia para vencer as oposições. Deus mostra a estratégia. Lembra quando Josué estava diante das muralhas de Jericó? Gente, Deus foi lá com Josué. O que Deus fez? Deus deu uma estratégia. Grava isso, gente. Se você está diante de uma oposição, pastor, estou diante de uma oposição. Quem tem visão espiritual vai receber uma estratégia de Deus. Deus vai te dar uma estratégia. Não existe, gente, grava isso. Não existe algo que Deus não possa fazer e nem revelar a você, nem mostrar a você a saída. Deus não deixa ninguém perdido no deserto da vida, gente. Sabe? Quando Deus tirou o seu povo do Egito, Ele guiou o seu povo, certo? Ele estava à frente do seu povo. É assim que Deus faz. Deus deu uma estratégia para Josué, que era rodear aquela grande muralha. Gente, isso foi uma estratégia de Deus. Isso que a visão espiritual pode proporcionar para você, certo? Pastor, parece que eu estou num beco sem saída, parece que eu estou no fundo do poço, eu não consigo enxergar uma saída, o que eu vou fazer? Busque visão espiritual, peça para o Senhor abrir os teus olhos, porque Deus vai revelar a você, Deus vai mostrar de forma clara uma estratégia para você vencer os teus inimigos e as oposições que se levantam contra você. Isso só pode acontecer se você realmente estiver com a visão espiritual bem aberta. Sabe, gente? Essa palavra é profética hoje para você. Talvez você esteja aqui durante essa semana, certo? E você está dizendo, durante essa semana eu tenho que tomar uma decisão, durante essa semana eu tenho que, sabe, agir em determinada situação que eu estou passando e eu não sei como começar, eu não sei o que fazer. Creia, Deus está falando hoje com você. Ele vai te dar estratégia para você vencer as oposições. A última chave que eu quero deixar aqui, o poder da visão espiritual. O que esse poder pode proporcionar para a minha vida? A última chave é o seguinte, antes de eu deixar aqui para você, eu peço para você, gente, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita,
este é o momento que você pode se inscrever. É muito simples, tem um botão aqui embaixo que está escrito aqui, ó, inscreva-se, certo? Você clica no inscreva-se, na sequência vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas, você viu? O sino e a palavra todas. Tu clica no sino, clica na palavra todas. Você fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, vai receber a palavra de Deus todos os dias, vai receber as orações, exatamente, vai entrar para a lista de oração, onde a gente vai estar orando por você e pela sua família. Eu quero te acompanhar na tua vida espiritual, quero que você cresça, certo? Que você se desenvolva, mas para isso você precisa se inscrever aqui, certo? Não paga nada, é gratuito. Faça isso agora, não leva 1 minuto da sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, deixa o seu like, tá bom? Muita gente escuta, mas se esquece de deixar o like. Deixa o like, o seu abençoado, aperta agora aí, abençoado, aperta esse botãozinho que tem um dedinho positivo. Quando tu aperta, é o like, é o joinha, é o curtir. Aperta para o YouTube enviar para outras vidas. Quando você aperta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante, você confirmou. Aí ele vai sugerir para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, vamos lá. A última chave é o seguinte: o poder da visão espiritual vai te proporcionar isso. Olha, a capacidade de discernimento. A capacidade de discernimento. E aí sim, o discernimento ele já está ligado diretamente, certo, a algo que é mais espiritual, a algo que já é mais profundo. Você está entendendo? Por exemplo, coloquei aqui a primeira chave, uma nova forma de ver a vida, de ver as coisas, certo? Isso está dentro de um contexto mais da naturalidade, mas também no sentido espiritual. Você consegue enxergar, certo, de forma diferente. Aquilo que Jesus disse assim, né? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Então, às vezes, esses olhos que Jesus está falando, são olhos espirituais. É que a gente não consegue ver de outra forma as coisas. Praticamente é cego espiritualmente. Certo? Ele só consegue enxergar trevas. É isso que eu estou explicando. Se for olhos espirituais, você vai ter luz, você vai ter saída, você vai ter resposta. A segunda chave que eu deixei foi o poder do foco. Você vai focar em Deus, certo? Você não vai desfocar, certo, de Deus, certo? O teu foco vai estar no Senhor. Você vai conseguir compreender muitas coisas na sua vida, certo? A terceira chave que eu deixei foi essa estratégia. Deus vai te dar uma estratégia para você vencer. Ele vai esclarecer. Pode ter certeza disso. Essa última, aí sim, ela já está relacionada, certo, a algo que é mais profundo, que é o discernimento. E o que é o discernimento? O discernimento espiritual é a capacidade de enxergar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual em determinada situação que você está vivendo. Exatamente. Grava isso, hein? O discernimento é a capacidade de você conseguir discernir o mundo espiritual, o que está acontecendo exatamente agora, aqui no presente, certo? Em determinada situação que você está enfrentando, você consegue ter esse discernimento no mundo espiritual. E qual é esse discernimento espiritual? São 3 coisas que você precisa aprender. Você vai ter o discernimento primeiro, vamos lá, se é Deus que está te provando. Se é Deus que está te provando, tu vai ter o discernimento. Deus está me provando, certo? Porque Ele quer aperfeiçoar a minha vida, porque Ele quer o meu crescimento, porque Ele quer a minha maturidade. Segundo, em relação ao discernimento, você vai ter o discernimento se foi falta de sabedoria da sua parte. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida também é falta de sabedoria nossa. Então foi decisões erradas, decisões precipitadas, negociações que não eram da parte de Deus. A gente preferiu seguir o desejo do nosso coração e fazer a nossa vontade do que se submeter à vontade do Senhor. Você vai conseguir ter o discernimento disso. Você está entendendo? Que foi uma falta de sabedoria da sua parte, a tua impaciência muitas vezes, certo? Então veja, primeiro uma aprovação de Deus, você vai conseguir ver se é de Deus essa aprovação que você está enfrentando, certo? Você vai ter a capacidade de identificar se foi uma falta de sabedoria, uma decisão que você tomou, certo? Uma atitude, um comportamento que você teve que saiu dos planos de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. E terceiro, pastor, você vai identificar se é um ataque do nosso adversário. Você está entendendo? Então veja que o discernimento
em relação à visão espiritual ele já é mais profundo. E isso você pode adquirir. Você pode ter esse conhecimento, esse discernimento espiritual, se a tua visão espiritual estiver bem aberta. Se você viver no poder da visão espiritual. E como é que eu posso, pastor, desenvolver essa visão? Quais são os princípios? Continua com a gente, exatamente. Continua com a gente durante essa semana, porque eu vou trazer para você chaves de sabedoria e essas respostas que muitas vezes ficam dentro do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Me acompanhe durante essa semana. Siga aqui o nosso canal, porque vai ser bênção. Você vai aprender muito sobre visão espiritual. Ore agora com o pastor, a oração do Pai Nosso. Ora assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Toma posse. Essa é a porção do dia para a sua vida. À tarde eu estou de volta, exatamente aqui no nosso canal, para darmos continuidade na nossa campanha A Queda do Gigante. Eu vou aguardar por você. Deus te abençoe.